A vida de Sun Tzu, cerca de 100 anos antes de Cristo. Sun Tzu, súdito do rei Wu, foi o homem mais versado que jamais existiu na arte militar. A obra que escreveu e os notáveis feitos que praticou são a prova de sua profunda capacidade e de sua experiência bélica. Antes mesmo de ter conquistado a grande reputação que o distinguiu em todas as províncias que integram hoje o Império, seu mérito era conhecido em todos os lugares adjacentes à sua pátria. O rei Wu tinha algumas contendas com o rei Chu. Eles estavam prestes a se engalfinharem numa guerra aberta, e de ambas as partes corriam os preparativos. Sun Tzu não quis ficar de braços cruzados. Persuadido de que o personagem de espectador não fora talhado para si, apresentou-se ao rei Wu, solicitando ingresso em suas hostes. O rei, feliz por um homem de tal mérito tomar seu partido, acolheu de bom grado. Quis vê-lo e interrogá-lo pessoalmente. Sun Tzu, disse-lhe o rei, li a obra que escreveste sobre a arte militar e fiquei muito contente. Mas os preceitos que sugeres me parecem de difícil execução. Alguns deles me parecem absolutamente impraticáveis. Será que tu mesmo poderia executá-los? Há um abismo entre a teoria e a prática. Imaginemos os mais belos estratagemas quando estamos tranquilos em nosso gabinete e só fazemos a guerra na imaginação. Tudo muda quando estamos no terreno. Geralmente, o que presumíamos fácil revela-se de tarefa impossível. Príncipe, respondeu Sun Tzu, nada disse em meus escritos que não tivessem praticado nos exércitos. Mas o que ainda não disse é que estou em condições de fazer qualquer um colocar em prática as minhas ideias, bem como posso treinar qualquer indivíduo para os exercícios militares, se for autorizado a tanto. Compreendo, replicou o rei. Queres dizer que instruirás facilmente com tuas máximas homens inteligentes, de índole prudente e corajosa, que formarás sem nenhuma dificuldade para exércitos militares, homens afeitos ao trabalho, dóceis e cheios de boa vontade. Mas a maioria não é desse naipe. Não importa, continuou Sun Tzu, disse qualquer um, e não excluo ninguém de minha proposição. Incluo até os mais sediciosos, os mais covardes e os mais fracos. Ouvindo falar, retornou o rei, parece que incutirias até nas mulheres sentimentos que plasmam os guerreiros, que as treinarias para os exercícios das armas. Sim, príncipe, replicou Sun Tzu, com tom firme. Rogo que vossa majestade acredite nisso. O rei, entediado pelos divertimentos ordinários da corte, aproveitou a ocasião para obter um regalo diferente. Tragam-me aqui, disse, minhas 180 mulheres. Ele foi obedecido, e as princesas apareceram. Dentre elas, havia duas que o príncipe amava com devoção. Elas foram colocadas à frente das outras. Veremos, disse o rei sorrindo. Veremos, Sun Tzu, se mantens a tua palavra. Nomeio-te general dessas novas tropas. Só terá que escolher o lugar mais apropriado no palácio para exercitá-las as armas. Quando elas estiverem suficientemente treinadas, me avisarás e eu verei fazer justiça à tua habilidade e ao teu talento. O general, sentindo todo o ridículo do papel que lhe infligiam, não se desconcertou, mostrando-se, ao contrário, muito satisfeito da honra
que o rei lhe fazia, não somente permitindo que visse suas mulheres, mas ainda colocando-as sob o seu comando. Executarei a tarefa a contento, majestade, replicou ele com segurança. Espero que em breve Vossa Majestade tenha ocasião de rejubilar-se com os meus serviços, convencendo que Sun Tzu não é homem de se vangloriar. O rei retirou-se para seus aposentos e o guerreiro não pensou em mais nada senão em executar a tarefa. Solicitou armas e todo equipamento militar para seus soldados. Depois de tudo pronto, conduziu suas tropas a uma das alas do palácio que lhe pareceu mais adequada a seus propósitos. Então, Sun Tzu dirigiu a palavra às favoritas. Vocês estão sob meu comando e sob minhas ordens. Devem me escutar atentamente e me obedecer em tudo que ordenar. Esta é a regra militar fundamental. Evitem infringi-la. A partir de amanhã, farão exercício diante do rei e deverão estar prontas. Depois dessas palavras, cingiu-as com o baudrier e lhes colocou uma alabarda na mão. Dividiu-as em 2 grupos, colocando à frente as favoritas. Depois deste arranjo, começou as instruções nestes termos. Sabem distinguir a frente das costas e a mão direita da mão esquerda? Respondam. Só recebeu como resposta algumas gargalhadas, mas como permanecesse silencioso e sério, as concubinas responderam em uníssono. Sim, sem dúvida. Assim, prestem muita atenção ao que vou lhes dizer. Quando o tambor der um único golpe, permaneçam na posição atual, prestando atenção ao que está à sua frente. Ouvindo 2 golpes, virem-se, de forma que a frente ocupe o lugar da mão direita. Quando soarem 3 golpes, virem de forma que a frente ocupe o lugar da mão esquerda. Quando o tambor der 4 golpes, devem virar-se, a frente deve ocupar o lugar das costas. O que acabo de dizer pode não ter ficado claro. Repito, um único golpe de tambor significa sentido. 2 golpes, direita volver. 3 golpes, esquerda volver. 4 golpes, meia volta. Repetindo, a primeira ordem que darei será essa. Primeiramente, farei soar um único golpe. A esse sinal, ficarão prontas para o que eu vou ordenar. Alguns momentos depois, soarei 2 golpes. Então, todas juntas, virarão à direita com gravidade. Em seguida, farei soar 4 golpes e complementarão a meia volta. Depois, retornarão à posição inicial e, como antes, ouvindo um único golpe. Compenetrem-se. Em seguida, farei soar não 2, mas 3 golpes e vocês volverão à esquerda. Ouvindo 4 golpes, completarão a meia volta. Compreendem bem o que eu disse? Se tem alguma dificuldade, não hesitem em me comunicar e tentarei solucioná-la. Estamos prontas, responderam as mulheres. Assim sendo, retornou Sun Tzu, vou começar. Não se esqueçam que o som do tambor substitui a voz do general, pois é por seu intermédio que ele lhes dá ordens. Sun Tzu repetiu esta instrução 3 vezes. Depois, ordenou de novo seu pequeno exército. Em seguida, fez soar o golpe de tambor. A esse barulho,
Todas as princesas começaram a rir. Ele soou 2 vezes, elas riram mais forte. O general, sem perder a compostura, dirigiu-lhes a palavra nestes termos: pode ser que eu não tenha me explicado claramente. Se aconteceu isto, a culpa é minha. Vou tentar remediar o fato, falando-lhes de forma que esteja ao seu alcance. Em seguida, repetiu 3 vezes a mesma instrução, usando outros termos. Quero ver se agora serei melhor obedecido. Ele fez soar o tambor. Soaram 2 golpes. Em virtude da situação estranha e grave em que se encontravam, as mulheres esqueceram que era preciso obedecer. Após terem tentado controlar o riso que as sufocava, soltaram as mais vivas gargalhadas. Sun Tzu não se desconcertou. No mesmo tom que lhes tinha falado antes, disse-lhes: se eu não tivesse me explicado bem, ou se vocês não tivessem afirmado em coro que tinham compreendido, não seriam culpadas. Mas lhes falei claramente, como vocês mesmas admitiram. Por que não obedeceram? Vocês merecem punição e punição militar. No universo militar, aquele que não obedece às ordens do general merece a morte. Vocês morrerão. Depois desse preâmbulo, Sun Tzu ordenou que 2 mulheres matassem as favoritas, que estavam à sua frente. No mesmo momento, um dos guardas das mulheres, percebendo que o guerreiro não estava brincando, correu para avisar o rei a respeito do que estava acontecendo. O rei despachou alguém para proibir que Sun Tzu matasse as 2 favoritas, sem as quais não podia viver. O general escutou com respeito o emissário, mas não acendeu ao pedido do rei. Diga ao rei, respondeu, que Sun Tzu o considera bastante sensato e justo para pensar que ele pudesse ter mudado de ideia, e queira realmente que eu aceda à contra-ordem recente. O príncipe faz a lei, mas não poderia me dar ordens que aviltassem a dignidade com que me revestiu. Ele me encarregou de treinar suas 180 mulheres. Sagrou-me seu general. Cabe a mim fazer o resto. Elas me desobedeceram, por isso morrerão. Mal tendo pronunciado essas últimas palavras, tirou o sabre e, com o mesmo sangue frio que mostrara até então, decapitou as 2 favoritas, que comandavam as outras. Imediatamente, substituiu-as por outras, fez soar o tambor como combinado, e como se tivessem, durante toda a vida, exercido ofício de guerra, as mulheres manobraram em silêncio e de forma impecável. Sun Tzu dirigiu-se ao emissário do rei. Vá avisar ao rei, disse, que suas mulheres sabem fazer o exercício, que posso levá-las à guerra, fazer com que enfrentem todo tipo de perigo, até mesmo atravessar água e o fogo. O rei, informado de tudo, ficou desesperado. Perdi, disse, suspirando, o que mais amava no mundo. Que esse estranho se retire em seu país. Não quero saber dele nem de seus serviços. Então, Sun Tzu disse, o rei ama palavras vazias, não é capaz de juntar gesto à palavra. O tempo e as circunstâncias fizeram com que o rei fizesse luto. Os inimigos estavam prestes a esmagá-lo. Então, convocou novamente Sun Tzu, nomeou-o general de seus exércitos e, por seu intermédio, destruiu o reinado de Chu.
Os vizinhos, que antes mais o inquietavam, cheios de temor à menção dos belos feitos de Sun Tzu, não hesitaram em pedir proteção a um príncipe que tinha tal homem a seu serviço.